Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria, antes de falar do assunto deste vídeo, de que você possa se inscrever nesse canal, compartilhe esses vídeos e também deixe o seu comentário, que é muito importante, ativando assim as notificações para receber vídeos novos. Eu sou aqui em Santarém, sou professor, escritor, filósofo e gostaria de falar com você hoje sobre o seguinte tema: por que não elogio o governo Bolsonaro? Muita gente aqui no canal, muitas pessoas questionam por que a gente só critica, só fala mal, bate forte no governo. Dizem tudo para nós. Dizem que nós somos esquerdistas, petralhas, que somos burros. Imaginem só. As pessoas dizendo que nós somos burros ao defender o direito dos trabalhadores, ao defender os direitos civis. Então, para você que normalmente nos critica e para você que nos elogia, eu tenho algumas medidas, as medidas que Bolsonaro tomou até hoje. Alguém pode dizer o seguinte: olha, é pouco tempo para a gente avaliar um governo. É verdade. É pouco tempo para avaliar um governo quando este governo não toma medidas, não é, que firam o direito do trabalhador e medidas que desafiem a nossa percepção de mundo. Eu não posso aqui ficar dizendo que é pouco tempo, quando em pouco tempo destroem direitos fundamentais de anos de conquista. Então, não precisa uma pessoa para destruir, é muito fácil. Você já percebeu quando você faz um texto, grava um vídeo, faz alguma coisa, é difícil construir, é difícil fazer um download, demora. Mas quando é para deletar, destruir, é tão rápido, basta apertar na teclinha que vai se destruindo rapidamente. Então quero te falar que esse governo, em pouco tempo, já fez coisas que nós ficaríamos, se tivéssemos a consciência de levar isso a sério, ficaríamos envergonhados. Eu anotei algumas medidas aqui e eu quero falar com vocês essas medidas e ver se você ainda tem aquela mesma impressão de que eu, pelo fato de ter votado no governo, eu tenho que apoiar todas as medidas que o governo tomar. Senhores, isso é uma coisa tão infantil, como se eu contratasse alguém para minha empresa e pelo fato de gostar dessa pessoa, eu não vou reparar que essa pessoa é incompetente, não está fazendo o seu trabalho direito, atrasa no trabalho, chega tarde, sai cedo, complica a vida dos funcionários. Quer dizer, pelo fato de eu gostar dessa pessoa, eu não vou perceber o que ela está fazendo no trabalho? Eu não sei vocês, mas eu perceberia. Então, por exemplo, tive parentes meus trabalhando em algum determinado lugar que eu mesmo disse assim: olha, não está legal, eu acho que não está bom, não é porque é primo meu que eu vou dizer que está tudo bem quando está fazendo coisas horríveis. Então, você não pode levar essa questão do governo Bolsonaro para o lado pessoal. Isso não é lado pessoal. Bolsonaro não é teu amigo, não é teu conhecido, não é o teu vizinho, não é teu parente. Ele é um político que foi eleito para representar o Brasil e para fazer o que a maioria dos eleitores queriam, que não é o quê? Tinham certeza que por mais, sabe, rancoroso que alguns bolsominions sejam, as pessoas não queriam um salário menor, as pessoas não querem uma aposentadoria na hora da morte, as pessoas não querem violência, não querem ser, sabe, vítimas de preconceito. As pessoas não querem isso. Então é isso que eu tenho batido na tecla aqui e muita gente não entende. Já me chamaram, por exemplo, que eu sou odioso, que planto o ódio, dissemino o ódio. E eu no vídeo estava pedindo a paz, para que o Brasil não entre em conflito com a Venezuela, um conflito que não é nosso, é dos venezuelanos. A gente ajuda na medida do possível, mas não se metendo com arma, instigando isso e aquilo. Maduro é um problema da Venezuela. Se é um presidente ruim, existem eleições para isso. O Guaidó, por exemplo, que se autoproclamou presidente, eu pergunto, por que não convocou novas eleições? Por que não convoca novas eleições? Se é tão bom assim, está todo mundo apoiando ele, por que não convoca novas eleições? Então é um problema interno do país que, se qualquer problema, qualquer presidente que uma ala está achando ruim, outro país vem e intervém nesse país,
É uma quebra de soberania, uma invasão a territórios. Aqui, por exemplo, no Brasil, tivemos N presidentes que nós não gostamos, não é? Então, por causa disso, os países estariam autorizados a entrar no Brasil agora para intervir, porque uma parte da população não concorda com o presidente? É por isso que eu disse, em democracia, você não faz esse tipo de coisa. Você tira a pessoa, existe processo de impeachment. Por que não impeachmentaram ele, por exemplo? Porque teve que se autoproclamar presidente. Quer dizer, que tipo de atitude é essa? Se autoproclamar presidente não tendo sido eleito, não tendo convocado as eleições, isso é o que dá. E outra, gente, eu não sou fã de Maduro. Então eu quero falar para vocês, eu não sou fã de ideia nenhuma, não sou fã de regime nenhum. Quando as pessoas falam comunista, esquerdista, ela não tem a mínima ideia do que seja essa palavra comunista. E quando ela fala, parece pejorativo. Quando as pessoas falam, parece que é uma coisa demoníaca, comunista, não é? Gente, isso aí eu via no tempo da minha avó. Quando a minha avó eu era pequenininho, já se falava de comunismo naquela época e dizia, olha, se o Lula ganhar nós vamos ter guerra, porque vamos ter muita guerra, muito derramamento de sangue. O Lula venceu as eleições, governou por 8 anos esse país e tivemos paz e prosperidade econômica. Agora, você não precisa concordar comigo que tivemos paz e prosperidade nesse quesito. Se você acha que não tivemos, ok, a tua percepção deve ser de outro lugar, talvez tu não morava no Brasil. A questão é a seguinte, eu não posso concordar com coisas absurdas e de falar que eu sou esquerda, eu sou direita. Gente, esse problema de falar que é esquerda e direita, isso é muito subjetivo. Eu concordo com a justiça, com os direitos do trabalhador, com os direitos humanos, com respeito. Acho que as pessoas têm que respeitar as igrejas têm que respeitar as pessoas, o Estado brasileiro tem que ser um Estado que não é religioso, mas nem por isso tem que ser ateu, entende? O Estado laico não significa ser ateu, significa ser neutro. Porque muita gente entende que Estado laico é como se, pronto, é a libertinagem para todo mundo vira ateu. Não tem nada a ver. Estado laico quer dizer que o Estado ele é neutro, ele não se mete na religião. Religião é uma coisa pessoal de cada um, uma decisão pessoal. Então eu concordo que o Estado continue laico, usando das palavras de Cristo que diz, dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Então vamos às medidas que Bolsonaro tomou até hoje, para que você entenda o meu posicionamento. Não é contra a vida pessoal de Bolsonaro, que aliás está escancarada, escandalosa para todo mundo ver. Primeira coisa que eles decidiram no Brasil foi a questão dos mais médicos. Decidiram ainda na questão da transição. Bolsonaro falando que deveriam ir embora, ou seja, mandou os médicos irem embora, ofendeu os médicos. Disse que alguns, por exemplo, eram espiões de Cuba. Senhores médicos que atendiam em lugares, sabe, mais distantes do Brasil, aceitavam um salário menor, mas aceitavam ir àquelas cidades que normalmente o médico que se formou no Brasil, brasileiro, não aceitava ir. E o que aconteceu? Nós temos uma deficiência grandiosa em médicos no Brasil e são 24 milhões de pessoas agora que estão minguando, não é, por falta de médico nos postos de saúde, nos hospitais das cidades mais distantes do nosso país. E até agora não resolveram problema nenhum, ou seja, é imediatismo. Sabe, são coisas assim tomadas por ideologia, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele país, não gosto dessa ideia, então vou colocar para fora. Não é assim. Se queria resolver o problema do médico no Brasil, dava tempo ao tempo, deixava eles aí, ok, ia fazendo concurso, ia fazendo isso e aquilo, ia chamando as pessoas devagar. Então quando tivesse o número adequado, sim, mudaria, seria uma mudança tranquila, satisfatória e ninguém ia ficar aí na fila dos hospitais dia e noite para conseguir um atendimento médico. Foi uma coisa ridícula que o governo Bolsonaro tomou. Outra coisa, o Ministério da Agricultura, ele ficou a cargo do Ministério da Agricultura, ou seja, dos ruralistas, das pessoas que usam a terra, claro. A gente tem que separar aqui, gente, utilização da terra para plantio, para boa coisa. Só que existe muita terra no Brasil que não produz absolutamente nada. Existem também terras que estão sendo invadidas por mineradoras, por grandes companhias, né, produtoras de alimento. Enfim,
aí o que acontece? É muito mais a questão econômica do que a questão da pátria. Então aí colocaram para a agricultura resolver a questão da demarcação indígena, colocaram o INCRA submetido aos grandes agricultores. Então, essa forma de ver é como se eu dissesse para o meu lobo cuidar das ovelhas. Não estou dizendo aqui que os agricultores sejam lobos. Eu estou me referindo à aspiração de cada um, ao pensamento de cada um e ao desejo que cada um tem. Ora, o grande agricultor quer mais terra, isso é lógico, mais terras. Existem muitas terras no Brasil que podem ser utilizadas. Agora, a preço de sangue de índio, a preço de sangue dos pais dessa nação, é lógico, gente, que a gente tem que saber dar a mão à palmatória. A produção rural do Brasil é ótima, grandiosa, mas sempre a gente tem que pesar os dois lados. Para que lado nós estamos pendendo? Não é por força da economia ou por justificativa da tecnologia que nós devemos massacrar os indígenas. Outro ponto, o salário mínimo. O governo Bolsonaro, o Temer deixou para o Bolsonaro assinar o aumento do salário para que desse uma moralzinha para o Bolsonaro para dizer, olha, aumentou o salário mínimo. Porque o Temer, né, no seu último dia de governo, já estava lá no plano, ia assinar um salário de R$ 1.006, que esse era, não é, o salário real que deveria ter sido dada à inflação e a todos os encargos que nele são contidos. Mas o que aconteceu? O governo Bolsonaro, ao invés de assinar o salário mínimo de R$ 1.006, ele abaixou aquele prognóstico para R$ 8. Então o salário ficou em R$ 998, diferente do salário que já estava lá sendo, já estava aprovado lá no Congresso Nacional, que seria de R$ 1.006. Então, o Bolsonaro não aumentou o salário mínimo, ele diminuiu o salário, porque todo ano o salário mínimo aumenta, independente de presidente Bolsonaro ou qualquer outro. Todo ano o salário mínimo aumenta no dia 1º de janeiro e isso tem a ver com a inflação e com os ganhos do próprio sistema econômico do país. Então Bolsonaro não aumentou, diminuiu o salário para 998, que seria 1.006. Vamos lá para outro. Bolsonaro, quando entrou, disse que ia diminuir o número de ministérios. Isso aí ele diminuiu. Ele diminuiu o número de ministros. Mas a estrutura toda, os prédios, o funcionalismo todo, fica igual. Eles dão a conta de 1.000 e contratam 1.200. Quer dizer, gente, isso é muito fácil a gente falar assim, diminuiu-se o número de ministérios, diminuiu-se o número de ministros e o poder dos ministérios. O funcionalismo público continua sendo o mesmo. Ele dá conta daqueles que não são alinhados a ele e contrata outros alinhados ao novo governo. Isso é normal acontecer. Um governo entra, dá conta de alguns, contrata outros. Isso aí não vi novidade. Mas enfim, dizer que fez alguma economia, até agora não vimos nada, até porque 2 meses também é pouco para a gente admitir que alguma economia houve nessa questão. Outra coisa, ensino militar. Essa portaria, esse projeto aí para que todas as escolas se militarizem, é uma proposta do Bolsonaro. E eu já dei aula para alunos da escola militar e sei dizer uma coisa para vocês, a escola militar é muito boa, as escolas militares. Agora a escola militar ela é feita em núcleos pequenos. Ela não pode ser nacionalizada de tal maneira que você não tem agora, imagine o número de militares que tem que estar em sala de aula. Ao invés de estar protegendo, está em sala de aula. Não sou contra o ensino militar. Agora, eu sou contra esse projeto de trocar. Como é que você vai fazer? Vamos dar conta de todos os professores, de todos os concursados? Porque os professores não são militares, não é? Os professores são civis. Então, a não ser que você coloque um regime militar dentro das escolas. Eu tenho minhas ressalvas. Até porque os professores agora nessa reforma da Previdência, que é esse assunto que eu vou falar, eles vão ter que trabalhar mais tempo para poder se aposentar. Então, é lógico que ao mesmo tempo que diz que quer melhorar a educação, tem a ideia de manipular a educação. Porque aí quer que professores sejam vigiados, quer trocar livros. Não é mais os professores que vão escolher os livros, é o governo que vai escolher os assuntos. Quer dizer,
Quando o governo escolhe os assuntos, vocês acham que o governo que escolhe assunto vai ter temática de crítica ao governo? Vai ter alguma coisa, alguma reação contra qualquer medida? Não. Então eu acho que essa questão da educação é uma questão muito de censura, de querer censurar os professores que não estão alinhados a esse tipo de pensamento ideológico. Eles falam tanto em combater a ideologia, ao contrário disso, o que eles mais fazem é implantar esse tipo de ideologia o tempo todo, contrário aos direitos humanos, querendo que o brasileiro fique contra o próprio brasileiro nesse sistema de briga por partidos e por políticos. Outra coisa, a questão da sem diversidade, né? Tirar LGBT, tirar esse negócio, outro, gente. Novamente, volto a apelar à nossa sã consciência. O governo brasileiro, a administração pública brasileira não é igreja. Eu sou adventista, sou evangélico, me considero protestante. Agora, e minha igreja é minha igreja. Quando eu quero colocar as pessoas no regime que eu acredito, na doutrina que eu acredito, eu saio da minha casa, bato de porta em porta, ensino a Bíblia para eles, prego o Evangelho e eles se convertendo, vai para a minha igreja. O governo não tem que fazer isso, não tem que converter ninguém. O governo é governo, é administrativo. Ele tem que governar para o crente, para o católico, para o espírita, para o candomblé, entendeu? Para os ateus, para os gnósticos. Enfim, governa-se para todo mundo, sem distinção, sem privilégios nenhum. Mas aí quando você coloca igrejas à frente, essas histórias nunca deram certo na história do mundo. Esses fatos de misturar igreja com um serviço público. Olha o que aconteceu na Inglaterra antiga, briga entre protestantes e católicos. Olha o que acontece em Israel, briga Israel versus os palestinos. Enfim, são brigas constantes que nós há muito tempo não tínhamos discutido sobre isso e agora estamos batendo nessa tecla. Outra questão que eles tomaram, posse de armas. Como se isso fosse resolver a questão da segurança. Muita gente que votou no Bolsonaro votou com a promessa de resolver o problema. Vamos colocar a Guarda Nacional, vamos ali combater realmente o narcotráfico, a violência no país. E o que nós vimos foi o contrário disso, a violência aumentou porque os próprios filhos do Bolsonaro, e ele mesmo, né, utiliza da palavra para dizer vamos metralhar, vamos fazer, vamos colocar arma na mão dos outros, aí projeto do Moro de dar autorização para a pessoa atirar, se sentir ameaçada, ou seja, isso é um estado da barbárie. Vamos voltar ao estado da barbárie. Ora, quem é que vai atirar e não vai falar, né, se justificar que aquilo era uma defesa, se sentiu ameaçado? Ora, senhores, quando você coloca superpoderes na mão do Estado, dificilmente vai ser para atirar novamente. Vocês assistiram aquele filme O Inimigo do Estado? Nesse filme, Inimigo do Estado, o Smith, não é? Ele interpreta um simples dono de casa que acaba ficando no emaranhado de coisas com a política da espionagem, com a política da segurança nacional. Essa mesma justificativa da segurança nacional é que passa. Espionagem, segurança nacional, pegue uma arma, atire. Ou seja, isso não resolveu o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos há anos está batendo na tecla que quer mudar as suas leis por causa das armas. Crianças armadas, crianças entrando em escola, não é? Atirando em muita gente. Ou seja, pai em casa que fica com raiva da mãe, aí dá a doidice, você tendo uma arma, você atira. Brigas em paradas de ônibus, brigas no trânsito, ou seja, brigas no campo de futebol, armar uma população que é avessa à leitura, armar uma população que é avessa ao estudo. Então, é perigoso, gente. Não é uma questão de ter ou não ter arma, a pergunta é, o brasileiro está preparado para ter arma? Você acha mesmo que uma pessoa que tem arma dentro da sua casa vai guardar num cofre? E se sair por aí não vai querer usar a sua arma? E quando você usa uma arma, você se sente, sabe, empoderado. Então, essa é a situação. Outra coisa é os escândalos. Escândalo do filho, passa a mão na cabeça do filho. O filho fala mal do ministro, põe para fora ministros, sabe? Ou seja, fala contra coisas que um general falou. Você bate boca com N coisas e o Bolsonaro passa a mão. Ou seja, os filhos dele não são
não são governantes. Ou seja, o pai deixa muito a desejar quando chama o filho de garoto. Estão perseguindo o garoto. Esse mesmo presidente quer que os nossos jovens de 16, 17 anos sejam criminalizados porque, para ele e para mim também, não são crianças. São pessoas que entendem o que é o certo e o errado. Eu acho verdade que eles entendem. Agora, ao mesmo tempo que eu quero que jovem de 15, 16, 17 anos paguem pelos seus crimes e chamo o meu filho de 37 anos, tantos anos na vida pública, de garoto, que estão perseguindo garoto, que... Pelo amor de Deus, então esse fato aqui é grave porque o presidente se torna fraco diante dos filhos e faz com que os filhos governem junto com ele como se fosse um clã, como se fosse um império, e não é. O governo brasileiro não é uma brincadeira, não é? Apesar de ter sido chamado muito de palhaço por esse tempo todinho, não é brincadeira, governo é governo. Outra coisa, essa crise agora com a Venezuela. Essa crise pegou dos Estados Unidos, tenta, não é, instigar a Venezuela com envio de medicamentos, ou seja, já estamos quase 2 meses aí de governo, poderia ter tido alguma medida, mas o tempo todo batendo na tecla do comunista, do vamos tirar na bala, vamos fazer isso e aquilo, como se o Brasil tivesse condições nesse momento de entrar numa guerra. O Brasil não resolve problemas aqui estruturais. Pessoas mendigando, essa reforma da Previdência que querem que nós aceitemos na hora da morte, falta remédio nos hospitais, falta médicos que foram mandados embora para Cuba, ou seja, falta tanta coisa importante para resolver no país, aí vai se importar com crise em país vizinho. Ajuda humanitária é sempre bem-vinda, mas fazer da ajuda humanitária uma desculpa para instigar o país e para servir de lambaio dos Estados Unidos nessa guerra do petróleo, pelo amor de Deus, né? Quer fazer o quê? Encobrir as suas falcatruas, encobrir os escândalos, encobrir a reforma da Previdência? Porque o que mostra para a gente é isso, que o governo está querendo colocar uma cortina de fumaça para que não se fale da reforma, para que a gente não esclareça sobre essas coisas e que você aceite como um cordeirinho. Você entende agora por que eu critico este governo? Pelas medidas. Qual a medida tomada até agora que favorece você? Qual foi a medida tomada pelo governo Bolsonaro que favorece o mais carente, aquele que mais precisa? 1,5 milhão de pessoas foram cortadas do Bolsa Família. Querem que o trabalhador rural, né, se equipare ao trabalhador que fica aqui no meio urbano trabalhando no ar-condicionado. Vocês acham isso justo? Querem elevar a idade da aposentadoria para 65 anos. Querem que você trabalhe 40 anos de carteira assinada de contribuição para se aposentar com 100% do seu salário. Aumentaram de 15 para 20 anos o período mínimo de contribuição para que você seja aposentado. Não é? Ou seja, extingue por completo a questão da idade. Você não contribuiu? Não adianta, pode ter 100 anos, não vai ser aposentado. Aí eles inventaram outro método. Ah, você não conseguiu se contribuir, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um saláriozinho de R$400 para você e você se aposenta com 60, tá beleza? Isso é um tapa na cara das pessoas. É praticamente 70% da nossa população, ela não consegue nem 15 anos de contribuição. Então a gente deve muito prestar atenção nisso tudo, verificar se é uma perseguição nossa. Vá lá. Você tem aí na UOL, G1, na revista Veja, em todos os sites especializados em notícias, o resumo de todas as medidas do governo Bolsonaro. Verifique se tem alguma que te favoreceu, verifique se tem alguma que favoreceu o brasileiro. Se tiver alguma, escreva aqui. Agora, por favor, não vamos ficar ovacionando, porque eu gosto, porque eu vou ter que aplaudir o tempo todo. Aplaudir, a gente aplaude quando as pessoas fazem o que é honrado, o que é certo. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doeu. Boa noite para todos. Obrigado a todos que estão participando, mandando mensagem, tirando do seu tempo para enviar aqui a sua mensagem para nós. Muito obrigado. Eu agradeço a você por estar nos prestigiando, tá bom? Um grande abraço, um beijo, que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.